Fala aí, galera do Ranking. O assunto previdência é muito importante e vamos mostrar para vocês um meme que está circulando aí, criado pela maravilhosa junção de privilegiados e oposição para tentar derrubar a Previdência, etc. Como todo mundo sabe, o Brasil tem um rombo enorme, o Brasil gasta muito mais do que arrecada na Previdência. Ano passado foi 290 bilhões, esse ano o buraco vai passar de 300 bilhões e o tempo está se esgotando para o Brasil resolver esse problema. Se continuar gastando muito mais do que arrecada, vai acontecer aquilo que todo mundo já sabe, igual a força da gravidade, né? Você solta uma maçã, ela cai, ela não sai flutuando por aí magicamente. A mesma coisa acontece numa economia, se você gasta muito mais do que se arrecada, você tem menos investimento, né? O pessoal não quer mais investir no país, o governo tem que imprimir dinheiro para tapar o buraco, gera inflação, gera desemprego e gera o fim dos pagamentos das pensões atuais. Então, uma perfeita tempestade, não é só no Brasil, é em qualquer lugar do mundo, vídeo que aconteceu na Grécia, em tantos outros países, tá? Isso é matemático. Se não resolver a Previdência, o Brasil vai para o buraco, vai ter que consertar o problema muito mais grave depois. Pois bem, quem está contra essa reforma toda? Está contra uma aliança de dois grupinhos, que é, de um lado, os privilegiados de hoje, né, os altos funcionários públicos, os altos militares, os juízes, os desembargadores, esse pessoal que tem aposentadorias escandalosamente melhores do que a população comum, e junto com eles a oposição. Basicamente a oposição sabe que 1 mais 1 é 2, que a economia funciona assim, e que se não aprovar a reforma, o Brasil vai para o saco, e segundo eles, quanto pior, melhor. Certo? A oposição está preocupada com a mesma coisa que qualquer oposição no mundo, que é ganhar a próxima eleição. Aliás, obrigado à oposição por esse meme, porque vocês conseguiram juntar em um só slide todas as baboseiras e mentiras e coisas descaradamente falsas que costuma se dizer da Previdência. Então vamos lá desmontar ponto por ponto o que está sendo dito. Primeiro argumento aí que o pessoal sempre usa, né? Não tem buraco da Previdência, é só fazer as empresas malvadonas pagarem o que devem para o INSS. Tem 400 bilhões de dívida das empresas, tal. Primeiro que se pagasse tudo isso aí, que magicamente, né, todas as empresas do Brasil pagassem o que deve, esse dinheiro aparecesse, você ia ter 400 bilhões, né, que dá, lembrando que o déficit é 300 por ano, então você ia resolver o problema por 1 ano e meio. A oposição não explica o que vai acontecer daqui a 1 ano e meio, quando todas as empresas magicamente pagarem os tais os 400 bi. Segunda coisa, a maior parte desse dinheiro são empresas que estão falidas há décadas. Vai cobrar da Varig, vai cobrar do Transbrasil, vai cobrar da VASP. A empresa faliu, morreu, tá devendo lá, tá na lista do INSS, mas não vai pagar esse dinheiro. Vamos ser realistas, gente. O que os economistas estudam de empresas que podem pagar é 160 bilhões, não é 450 bi, é 160, o que dá para cobrir mais ou menos meio ano do buraco da Previdência. Tá? Então, se todas magicamente pagarem, você vai resolver o problema por 6 meses. Isso se o governo ganhar todas as ações, porque não pense que o governo é perfeito e que todas as multas são realmente devidas. Tá? Muitas empresas têm razão, são discussões tributárias. Tem empresa safada que não paga e tem empresa que o governo faz bobagem e dá multa errado, tanto é que hoje 90% das multas no Brasil acabam sendo derrubadas. Tá? Então, não vamos acreditar nessa ideia mágica aí. Segunda bobagem, essa sim, matematicamente passando vergonha. Vamos cobrar imposto das grandes fortunas para os ricos malvadões cobrirem o buraco. E eles mesmos colocam que eles vão arrecadar com isso 14 bi. Quer dizer, o buraco 300 bi por ano. Arrecadação 14 bi. E aí? 14 bi tapa o buraco de 300? Isso se realmente arrecadar, porque se você for olhar nos países ricos, não existe esse imposto sobre grandes fortunas, porque é uma ideia boa, faz sentido, tem que cobrar sim dos mais ricos. Só que imposto sobre grandes fortunas não funciona. Os ricos não são idiotas, não ficam parados lá igual vaca leiteira esperando o imposto ser cobrado. Se você põe um imposto sobre grandes fortunas, a galera tira o dinheiro do país. E segundo ponto, muitas vezes a grana do cara está imobilizada. O cara tem imóvel, o cara tem fazenda. Como é que você vai cobrar imposto de grande fortuna? Quer dizer, todo ano você vai tirar um pedaço da fazenda do cara? Ela é muito difícil, impraticável. Por isso que os países ricos que estudaram esse assunto, né, como Canadá, Japão, Estados Unidos, tem outros tipos de imposto para cobrar dos ricos. Tá certo? Tem que cobrar mais dos ricos. Mas imposto sobre grandes fortunas é mais uma fantasia da esquerda que fica sendo alardeada como bandeira aí, né? E que eles mesmos, no próprio slide, você vê que não tapa buraco nenhum. Porque 14 bi, mesmo se vier esse dinheiro, não faz nem cócegas. Agora o nível de mau caratismo e argumentos sem pé nem cabeça chega a novos níveis em que o cara vai lá e fala: como é que vai resolver o problema do buraco da Previdência? Fim da reforma trabalhista, tirando 37 milhões de pessoas da informalidade. Ou seja, o que tem o cu a ver com as calças?
A regra trabalhista anterior, antes da reforma, que era mais rígida, mais burocrática, que gerou o maior nível de desemprego da história do Brasil, que gerou a maior informalidade da história do Brasil. Agora, de repente, quer dizer, se a gente voltar para esse status anterior, que era ruim, que gerava informalidade, magicamente vai 37 milhões de pessoas parar de ser informais e todo mundo vai ser registrado. Quer dizer, exatamente o contrário. Tipo, a reforma ela veio para desburocratizar, para deixar mais fácil o registro formal em carteira. E o cara quer voltar atrás e vai dizer que esse remédio vai gerar exatamente o veneno que o remédio veio para curar. É uma coisa completamente ilógica e estapafúrdia você dizer que se acabar com a reforma trabalhista, de repente todo mundo vai ficar formal e o problema do buraco da Previdência vai sumir. Depois, de forma demagógica e para confundir ainda mais o eleitor, vem lá a oposição e fala lá do número, joga na mesa 1 trilhão, né? O governo deve 1 trilhão, tem que auditar a dívida pública. Gente, o que é dívida pública? É quanto o governo deve, certo? É o que o governo deve para as pessoas. Quem são essas pessoas? Essas pessoas é você. Você vai lá no banco, no Bradescão, você deposita seu dinheiro, você coloca no CDB lá. O que é CDB? É o dinheiro que você está emprestando para o governo. Então você está auditando o seu dinheiro, porque ninguém é bobo. O banco está auditando esse dinheiro porque ele tem auditoria interna, ele tem auditoria internacional, que faz a todo o controle. O Ministério da Fazenda audita esse dinheiro para saber o que realmente se deve e o que não se deve. Mas a oposição, de forma demagógica, joga lá e fala, tem que olhar esse 1 trilhão, como se você fosse achar lá um monte de coisa que o governo simplesmente não deve, que ninguém viu, né? Você como aplicador não viu, o banco não viu, o governo não viu, ninguém viu, mas ficam batendo nessa tecla como se fosse isso gerar um dinheiro aí que ninguém sabe de onde veio. Enfim, eles misturam o problema com solução, falando assim, da onde você vai tirar o dinheiro para a Previdência? Vamos reformar a aposentadoria dos militares, que é exatamente o que está sendo discutido. A reforma da Previdência é isso, é você reformar a regra do setor privado, do setor público e dos militares. Foi boa a proposta dos militares? Não, foi ruim, foi fraca. A gente tem que rediscutir isso, tem que apertar o governo nesse ponto. Mas você dizer, vamos ser contra a reforma da Previdência, porque a gente pode fazer uma reforma da Previdência, é mais uma forma de ser desonesto, mau caráter e tentar contribuir para derrubar esse debate e jogar o país no buraco, e aí a oposição ter aquilo que ela quer, que é o país pegando fogo, todo mundo uma merda, para você votar neles na próxima eleição. Então fique de olho, importante você que está interessado em assuntos políticos, se aprofundar um pouco mais, para você poder argumentar com os amigos, argumentar com os vizinhos, né? E mostrar que as pessoas têm que olhar para o número, olhar para os fatos, usar a razão, né? Se você discorda do argumento, beleza, mas vamos usar a razão. Gostou desse vídeo? Inscreva-se nos nossos canais, dá um like lá no YouTube, no sininho e acompanhe a gente nas redes sociais.